Você já se perguntou o que acontece com os carros novos que simplesmente não vendem? Você já andou por lotes de carros pensando, olhe para essa linha extensivamente longa de carros e cada um desses veículos vai vender? A questão é que, até cerca de 2020, a resposta era não. Desde então, as coisas mudaram um pouco, mas agora estamos voltando a uma evolução, a um tempo em que os veículos estão acumulando excesso de estoque. Retornamos aos níveis pré-2020, onde, de fato, muitos dos veículos que você vê nesses lotes de carros literalmente não estão vendendo. Não estão vendendo por diversas razões. Nova tecnologia, os modelos mais recentes estão saindo, os fabricantes, ou seja, nas fábricas, estão fazendo grandes esforços para promover esse novo produto, essa nova linha de produtos para cada um dos revendedores representantes. Agora, esses revendedores são o seu alcance, essa é a sua interface para comprar um carro. Isso mesmo! Fabricantes, por exemplo, como Ford, ou Bayer, Ischikotorenwerk e Chevy, nenhum deles pode vender um veículo diretamente para você. Eles precisam passar por uma rede de concessionárias. Isso é uma lei de proteção ao revendedor. E, claro, isso permite que você tenha essa interação com alguém à sua frente para conversar e negociar. Isso cria espaço para uma negociação. E, claramente, há um intermediário envolvido, resultando em uma estrutura de negócios muito lucrativa para vários grupos diferentes. E você provavelmente está se perguntando: quase todos os fabricantes vendem e empurram para o revendedor, que por sua vez empurra para você ou vende o veículo para você. Com a Tesla sendo uma dessas raras exceções, ela segue seu próprio conjunto de regras porque a Tesla é mais, de fato, uma empresa de tecnologia do que uma empresa automotiva em primeiro lugar. Então, voltando à questão principal, para onde vão esses carros se eles não são vendidos? Antes de desvendar essa história, inscreva-se no canal, pois se você se preocupa em economizar seu dinheiro e a crise do custo de vida está te afetando, você vai querer seguir este canal. Aqui, mergulho fundo nas últimas notícias automotivas, tendências, oportunidades para ótimos descontos e compras, e armadilhas a evitar. Definitivamente, este é o lugar para onde você vai querer ir. Então, vamos entrar na história. Você já se perguntou por que o conselho geral é negociar no final do ciclo do modelo, negociar durante a temporada de férias ou no final do ano, ou até mesmo no final do mês? Bem, os fatos são simples. É porque geralmente é quando os novos custos do plano de piso serão incorridos por aquele revendedor. Agora, os custos do plano de piso são apenas um custo de crédito. Se você está comprando um carro e não tem todo o dinheiro, você tem que pegar emprestado parte do dinheiro no banco ou de um credor para fazer os pagamentos do veículo que deseja comprar. Algo semelhante se aplica aos revendedores. Os revendedores compram esses veículos essencialmente do fabricante. Eles comercializam e promovem essas linhas de produtos conforme necessário para o mercado específico. Alguns veículos vendem melhor do que outros e requerem pouco marketing. Basta estacionar o veículo na frente do lote, nas portas do estacionamento ou no alto da colina e as pessoas correrão para comprá-lo. Mas outros veículos não vendem tão bem e geralmente ficam parados por muito tempo. E à medida que passamos as datas do calendário, quando entramos no próximo mês, sabemos que esses custos de plano de chão, essencialmente custos de crédito, serão incorridos por mais um mês. Porque sim, concessionárias, quando você olha para essa vasta extensão de carros, nesses megalotes, a maioria desses veículos, se tiverem 1 ou 2 anos de idade, estão incorrendo em custos mensais de plano de chão, que essencialmente é como outro pagamento de carro. Assim, quanto mais tempo o veículo fica parado, mais custoso é para a concessionária. Então, à medida que esses veículos ficam parados por mais tempo, e uma vez que ultrapassamos 90 dias, começa a se tornar um grande fardo para o revendedor. Os revendedores não gostam de perder dinheiro. Quanto antes eles têm o carro no lote, mais rápido querem colocá-lo na estrada. E esses revendedores estão presos entre a cruz e a espada. De um lado, o fabricante está pressionando para que recebam a nova linha de produtos mais recente e avançada. No final do ano, eles já estão promovendo os modelos do ano seguinte. Se você tem um grande inventário do modelo atual, que está prestes a se tornar obsoleto ou desatualizado, obviamente precisa se esforçar muito mais para vendê-lo. E é por isso que você vai encontrar revendedores mais famintos para vender os modelos do ano passado. Mas esses veículos nem sempre vendem.
Infelizmente, os revendedores continuam fazendo pagamentos e tendo prejuízos, o que dá a você, comprador, uma ótima oportunidade de fazer um bom negócio. Mas ao fazer isso, todos esses custos continuam a aumentar e aumentar e aumentar. Agora, não demora muito para você fazer algumas pesquisas na internet, por exemplo, no Car Gurus, onde é possível filtrar e encontrar muitos inventários novos de modelos do ano de 2022. Esses são os tipos de veículos cujos custos de plano de piso já vieram e se foram. Muitos desses revendedores, após alguns anos, acabam comprando esses veículos diretamente como uma forma de movê-los. Em muitos casos, veículos que não estão vendendo particularmente bem acabam sendo adquiridos pelos próprios revendedores, que decidem: ok, precisamos de um demonstrativo, precisamos de um veículo para nossa frota, ou até para um empréstimo, ou para o departamento de serviços. O que eles acabam fazendo é comprar esse veículo, o que fica bom nos livros deles porque é mais um veículo vendido. No entanto, no final das contas, é apenas mais um carro fora do lote, tecnicamente falando. Então eles o utilizam por 6 meses a 1 ano, pouco usado, colocando mais 5, 10, 15 mil milhas. Depois de 1 ano ou mais, colocam o carro no mercado de usados como um modelo recente, levemente usado, que eles conseguem vender sem os custos do plano de piso e sem a pressão adicional sobre o revendedor para mover esse veículo. É para lá que alguns desses veículos acabam indo. Se eles não conseguem vender e eles estão sentados no fundo, e muitos revendedores os consideram um cão, e esses veículos geralmente não vão muito bem, como eu disse, eles tendem a pegar e reutilizá-los. Se a venda de veículos for limitada, as empresas oferecem incentivos especiais ou bônus para os trabalhadores e equipe de vendas como estratégia. Além disso, muitas dessas concessionárias acabam se associando a diversas corporações e dizem, por exemplo, para empresas como a International Business Machines ou outras grandes corporações: temos descontos especiais da Ford, ou temos descontos especiais da General Motors para a International Business Machines. E eles vão até essa empresa e dirão que oferecerão um desconto especial. Eles geralmente vendem veículos que não são particularmente adequados para vendas em massa. Veículos que não são muito populares geralmente apresentam níveis de acabamento mais baixos, medíocres e cores sem graça, como branco ou cinza. Esses carros, que normalmente não são tão procurados, são os que acabam sendo fortemente incentivados para a venda, muitas vezes através de ofertas e descontos para funcionários de outras empresas parceiras. Mas, espere, há ainda mais incentivos para os concessionários venderem esses veículos rapidamente. Lembre-se, falamos sobre os custos do plano de piso, basicamente o custo de pegar dinheiro emprestado para ter o carro no lote. Eles não são os proprietários diretos, é um custo do plano de piso. Porém, quando um veículo fica em um lote de carros por muito tempo, ele começa a se deteriorar. Você já ouviu o termo deterioração no lote? É um fenômeno real e parece ser mais prevalente do que nunca devido ao excesso de inventário que está se acumulando. Alguns fabricantes, por exemplo, como Ram e produtos estelantes, Dodge, Chrysler, Jeep, têm excesso de inventário vendido a um valor mais alto. Significa que muitos desses veículos estão parados e você vai encontrar muitas dessas marcas específicas paradas por longos períodos de tempo sem vender. Assim, a deterioração no pátio se torna um problema real. Conforme o veículo fica com 1 ano, 2 anos, outras coisas começam a acontecer. Os pneus começam a se desgastar. Acredite ou não, à medida que ficam parados, começam a desenvolver pontos planos. O asfalto quente pode causar um achatamento permanente nesses pneus. Lembre-se, se você tem um veículo de 3 anos que é novo no lote e vende, os pneus desse veículo são realmente classificados para manter no veículo com segurança por 8 a 10 anos, caso em que então eles devem ser descartados. Então, você já reduziu alguns anos da vida útil desse veículo, especialmente dos pneus, e muitas vezes as pessoas ignoram esse fato. As baterias têm uma vida útil limitada, e à medida que o veículo fica parado por mais tempo, elas se desgastam, se esgotam e às vezes não se recuperam. Algumas baterias simplesmente não duram. Isso se torna ainda mais importante quando falamos de veículos com grandes baterias, como os elétricos, por exemplo, híbridos e veículos elétricos a bateria, como os que você encontra em Teslas e outros modelos. Essas baterias têm uma vida útil limitada, e se você não mantiver a carga nelas, elas se deteriorarão.
E isso é outra coisa que começa a afetar os veículos que fazem 1, 2 até 3 anos de idade. Fluidos, mesmo que você não esteja colocando quilometragem em um veículo. É por isso que você diz que as garantias ou intervalos de serviço são, por exemplo, o serviço de óleo pode ser de 5.000 milhas ou 12 meses. A maioria dos revendedores não está dedicando tempo para realizar os serviços de troca de óleo e fluidos. Como eles assumem que esses veículos são novos, a realidade é que essas altas e baixas nas variações de temperatura apenas significam que esses óleos e fluidos nesses veículos estão se deteriorando com a idade e com o tempo. Então, esses veículos ficam parados por mais e mais tempo, e há o custo adicional ou a expectativa de um comprador de adquirir um veículo novo em estoque com 3 anos de idade. Isso pode representar algum custo extra para o revendedor, especialmente se o comprador em questão, que é o comprador esperto, caso você esteja ouvindo este canal, fizer aquelas perguntas difíceis. Você fez as trocas de fluido? Onde está a bateria? Não gosto desses pneus porque já tem 3 anos. Os revendedores agora têm custos extras com esses produtos e evitam conversas difíceis sobre o assunto. Se eles não estão vendendo e começam a construir, o estoque aumenta. As próximas linhas de modelos saem e você tem um veículo parado por 1 ano, talvez até 2. Lembre-se, são 24 no final de 24 e ainda estamos vendo pátios de carros com algumas ações antigas. 21 e 22 não é incomum para produtos da Stellantis, assim como para muitos outros fabricantes. Agora, 2 anos atrás, isso não era um problema. A escassez significava que tudo era vendido. Cada peça do inventário era vendida. Mas estamos começando a acumular inventário. As escassezes de chips já não são mais um problema. E muitos desses pátios de carros estão se enchendo até a borda. Agora temos que pensar sobre isso. Ok, enquanto esses pátios de carros estão enchendo, as pessoas não estão comprando. Existem certos modelos que não são populares e que acabam sendo reorganizados. Agora, a gerência frequentemente reúne os vendedores e tenta motivá-los, oferecendo incentivos e encorajando-os a empurrar os clientes para esses veículos de venda fraca. Eles dizem: "Ei, você pode querer olhar para isso, você pode obter um ótimo desconto. Estamos oferecendo 0% para o modelo 2022 ou 1,9% de financiamento." Assim, existem imensas oportunidades de taxas de financiamento, muitas vezes com alguns dos veículos mais antigos que podem ser novos estoques antigos. Eles podem oferecer incentivos em dinheiro ou apenas descontos massivos. Direto do topo, não é incomum vermos Rams novos em folha, chamados agora de Ram Classic, vendendo por essencialmente 18, 19, 20 mil dólares de desconto no adesivo. Isso porque eles não estão vendendo. Eles também estão em um chassi mais antigo, e chegou a hora da Ram decidir avançar e vender o mais novo e melhor. Agora, eles estão com um motor de 6 cilindros em linha Biturbo Hurricane, e agora, veículos como aquele antigo Ram Classic se tornam obsoletos e se tornarão ainda mais difíceis de vender. Então, é aí que os revendedores e a gerência decidem. Começam a pressionar os vendedores. Empurre este produto, empurre-o. Temos que vender este carro. Vou te dar um bônus extra, mais 2.500 dólares ou mais 1.000 dólares, e estou ouvindo frequentemente taxas fixas apenas para vender o veículo. Pode não haver muito nisso para a gerência, mas eles já sabem que os custos de manutenção desse veículo são muito altos e excedidos. Eles querem pegar esse veículo e vão incentivar bastante sua equipe para colocá-los na estrada. O tempo passa, o veículo não vende. Para onde ele vai a partir daí? Muitas vezes, os concessionários começam a envolver outros concessionários. Você pode alcançar uma concessionária da General Motors que se comunica com outra concessionária General Motors, talvez na mesma cidade. Eles podem ter conversas com outras concessionárias General Motors em outras cidades e perguntar: "Ei, você precisa desse veículo?" Podem começar a fazer contato ou realizar uma troca de algum tipo para fazer o veículo se mover. Talvez um novo par de olhos, talvez uma jurisdição diferente, uma cidade diferente. Seja tudo o que for necessário para mover o veículo. Se por algum motivo esse veículo ainda não vender, a próxima ação geralmente é o leilão. Agora, muitas vezes existem esses leilões de concessionários, e eu pessoalmente trabalhei em um leilão de concessionários. Era um leilão de concessionários de recompra de leasing e recuperação de fábrica da Ford. Trabalhei muito tempo com esse grupo e conheço os prós e contras. O público em geral não tem acesso, a menos que conheça alguém do ramo, mas há ótimas ofertas lá. A parte infeliz é que
Todos conhecem o Black Book e o valor desses veículos. Se você aparecer no leilão com um veículo novo, mas com especificações indesejáveis e ultrapassadas, a maioria dos compradores provavelmente não vai se interessar. Você pode ter sorte e conseguir outro comprador ou concessionária que o adquira e o reliste como uma demonstração ou como pouco usado, já que agora foi vendido para outro comprador. Essa pode ser a única maneira de gerar fluxo de caixa a partir desse veículo e recuperar parte do seu dinheiro. Agora, é uma perda frequente para as concessionárias. Por isso, esses veículos que estão parados nos pátios de carros por um tempo significativo representam algumas das maiores oportunidades para você como comprador. Procure por aqueles veículos que estão lá há mais de 90 dias. Muitos produtos da Stellantis têm suprimento de até 150 dias. A média da indústria agora está entre 72 e 76 dias de suprimento. Mas se você está vendo esses fabricantes com veículos que têm 150, 200 dias de suprimento, e quando eu verifiquei o CarGurus pela última vez, eu realmente encontrei vários veículos com 500, 600 dias de suprimento. Exatamente, eles estiveram lá por 2 anos ou mais. Então esses são os veículos. Há grandes ofertas e oportunidades para compradores adquirirem veículos novos de marcas mais antigas. Se você estiver bem em não pegar o modelo mais recente, agora lembre-se, a pressão é real. Esses veículos não podem ficar parados eternamente, mesmo que leilões, vendas, fornecedores ou fabricantes similares não os adquiram e eles simplesmente não estejam saindo. E agora, os fabricantes não podem ficar parados eternamente e pressionam os concessionários a adquirir a maior parte do próximo modelo do ano que está por vir. Essa pressão é constante e existe. Então existe essa pressão real sobre os gerentes gerais para realmente ter isso em ordem e priorizar as vendas de alguns desses novos veículos. Eles podem postá-los em locais não convencionais como um esforço de Hail Mary para tentar vender alguns desses veículos. Então existe outro grande problema subestimando o próximo ano do modelo. Conforme o fabricante envia os modelos mais novos e melhores, com tecnologia atualizada nos trens de força e estilo, eles não querem subestimar esses lançamentos com descontos significativos no estoque de modelos antigos. Por exemplo, estamos em 2024, você não quer baixar tanto o preço de venda de um 24 quando um 25 está chegando, isso pode distrair os compradores de comprar esse novo 25, porque no final das contas, o objetivo é vender o veículo novo. Na verdade, ao baixar tanto o preço dos 24s, eles podem ir direto para os 24s e pular os 25s completamente. Existe um joguinho de gato e rato. Uma das alavancas que os fabricantes podem utilizar é enviar os carros diretamente para os cemitérios de veículos. Agora, muitos dos incentivos para funcionários não são aproveitados. Muitas vezes, esses fabricantes estão enviando boletins de incentivos para trabalhadores, funcionários e membros da organização, não necessariamente na rede de concessionárias. Eles oferecem esses grandes incentivos. Descontos para funcionários. É quase um último esforço do fabricante para tentar vender parte do seu estoque mais antigo que não está vendendo. Excluindo todas essas falhas, sem desconto, sem vendas para a equipe, os leilões estão falhando, o público em geral não está comprando e o veículo está apenas sentado lá por um longo período. Ele acaba no cemitério de carros e pronto para o envio. Atualmente, existem oportunidades de enviar veículos para nações em desenvolvimento e outros países. Frequentemente, são vendidos para lugares como México e África. Se não forem vendidos, podem ser oferecidos com grande desconto a países interessados, como um último esforço para obter algum dinheiro ou fluxo de caixa desses veículos. Então você tem esses enormes e imensos cemitérios de carros, com veículos se acumulando em todo o mundo, onde estão enferrujando, apodrecendo e se tornando literalmente sem valor. Então, é o fim da linha para muitos desses fabricantes e revendedores. Não vendendo esse veículo, não há para onde ir, e infelizmente é quase triste ver que eles acabam muitas vezes desmontando ou até mesmo destruindo alguns desses carros. Geralmente desmontando, eles podem recuperar peças, como partes do motor e painéis de carroceria, para recolocá-las nas prateleiras ou na cadeia de suprimentos, permitindo a revenda ao cliente através do departamento de peças.
Então, às vezes, há uma maneira de extrair parte dessa receita extra ou fluxo de caixa desse carro, mas tudo isso é uma perda extrema para o fabricante e para o revendedor. Então, como você pode ver, não há nenhum incentivo para esses revendedores segurarem esses veículos por mais de 60 dias ou 90 dias, que é o prazo ideal. Em seguida, a situação se torna desesperadora. E se você tiver a oportunidade de entender quanto tempo aquele veículo está parado no lote, se você tem visitado o mesmo lote de carros por 1, 2 ou 3 meses e percebe que aquele pequeno carro verde está estacionado no fundo e ele está lá durante todo o verão, você sabe que provavelmente é uma ótima oportunidade para entrar na concessionária e fazer um negócio fenomenal e pegar a oferta de ontem. Em vez de cometer erros tolos e ficar sem dinheiro como muitos clientes, adquiram um desses veículos altamente incentivados. No entanto, alguns dos maiores erros cometidos pelos compradores estão lhes custando caro. Espero ver cada um de vocês na próxima. Te veremos em breve. Tchau.